1 Coríntios capítulo 3, verso 11, nós fizemos a leitura, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Irmãos, a partir desse texto, que nós fizemos a leitura nessa noite, nós vamos estar meditando nessa palavra. Nós exaltamos e glorificamos a Deus. Essa palavra ela é de suma importância para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. E é um texto aqui fenomenal de Paulo. O Espírito Santo inspirou a vida do apóstolo para escrever, para redaguir, para corrigir, para exortar, solidificar, fundamentalizar a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala de dois homens, fazendo alusão no Antigo Testamento, sobre James e Jambres. Foram dois homens que resistiam ao Espírito de Deus na vida de Moisés. Sabemos que Moisés ele foi um ungido de Deus para conduzir o povo de Israel do Egito à terra prometida. Era um líder. Eu não gosto dessa expressão líder, porque não existe líder no meio da igreja. Aquela visão pastor, presidente, o pastor é líder, como se fosse alguém colocado para dar ordens, um líder de uma empresa, uma liderança em um departamento, em uma gerência. Essa palavra líder muitas vezes tem sido mal interpretada. Fala-se sobre a graça de Deus na vida daquele que foi chamado para trazer a congregação, trazer a reunião dos irmãos, ordem e decência. Alguém cujo qual Deus nomeou, honrou, para poder ali humildemente ser servo. Essa é a função, essa visão do líder em um gabinete, em um departamento onde você tem que marcar uma audiência, não é a visão de Cristo, de Deus, para o seu povo. Moisés ele tinha uma completa humildade, a ponto que quando no arraial pessoas se rebelaram contra ele, ele jamais arvorou-se a ser um líder. Não. Ele tinha segurança, era um homem que veio de traquejos, 40 anos no Egito, 40 anos mais no deserto, um homem já provado em todas as coisas, apto para conduzir um povo de coração duro, de dura cerviz, incircuncisos de ouvidos. E ali, quando alguém se levanta no arraial, uma rebelião contra Moisés, querendo colocar em Moisés algo que ele jamais arvorou a ser, é um líder, é o nosso rei, é o nosso juiz, e tem que ter outros. E ali Moisés, de forma calma, pediu que Deus ali intervisse naquela situação e provasse realmente se Deus estava com ele e se tinha capacitado ele para tamanha tarefa. E ali nós sabemos qual foi o resultado, que a terra se abriu
e engoliu os rebeldes vivos ao Seol, ao inferno. E então você via que em outra oportunidade alguém procurou Moisés, alguém com inveja, alguém com ciúmes, e querendo colocar Moisés contra um grupo de irmãos que estavam profetizando na congregação, e eles, olhando aqueles irmãos sendo usados por Deus, porque se eles olhavam, eles não estavam naquele ambiente comungando e participando de uma coinonia com Deus, eles estavam fora da comunhão, olhando os que estavam na comunhão, se sentindo inferiorizados, não porque Deus não queria eles, mas porque eles se sentiam ou superiores, ou não queria estar ali com os irmãos naquele momento. E correu para Moisés e disse: olha, Moisés, eu quero te dizer que só você pode profetizar aqui na congregação, mas ali tem um grupo de irmãos profetizando. Pessoas usadas pelo inimigo foram inflar o ego de Moisés, se possivelmente na vida de um homem de Deus, tratado e trabalhado, pudesse achar alguns requisitos de um ego. E ali foram para inflar Moisés, para que Moisés se orgulhasse e dissesse: é verdade, só eu posso profetizar. Eu fui chamado por Deus, a sarça ardente apareceu para mim. Muito pelo contrário. Moisés, um homem muito manso, um homem humilde, ele olha, amados irmãos, para aqueles jovens e diz: olha, oxalá Deus pudesse dar essa oportunidade para que todo Israel profetizasse, que o Espírito de Deus venha sobre todo Israel e todos profetizem. Nós observamos nesses pequenos detalhes as características e as virtudes que devem permear a vida de um homem de Deus. Quando nós começamos a estudar naquilo que nos é deixado através da forma comportamental diante de algumas atitudes, de algumas ocorrências nas Escrituras, nós vemos as qualidades, as virtudes de um homem transformado por Deus. Você vê isso na vida do Senhor Jesus Cristo, você vê isso na vida dos apóstolos, você vê isso na vida dos profetas, você vê isso na vida de todos os homens que realmente deixaram que Deus habitasse neles e se manifestasse através deles. Você vai ver as qualidades, os adjetivos e as virtudes dos frutos daquele que realmente está em Cristo e por Cristo foi chamado para a obra. Mas James e Jambres, eles estavam resistindo a esse homem de Deus, tentando colocar questionamentos sobre Moisés, resistindo a Moisés, trazendo dificuldade à condução de Moisés para com o povo. E Paulo, lá na frente, no seu apostolado, encontrou dificuldade em alguns irmãos que estavam com esse mesmo espírito que estava em James e Jambres. James e Jambres estavam com esse mesmo espírito que não vem da parte de Deus. E Paulo, então, relata, como James e Jambres, vocês resistem à verdade. Aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 15, capítulo 15, verso 20, ele diz o seguinte, que ele não ia pregar o evangelho em alguma região onde ele não tinha essa preferência de chegar ali e pregar para o irmão João, onde outra pessoa foi e pregou para João. A preocupação de Paulo era sobre o fundamento. O que foi colocado sobre João? Quem pregou para João? Quem pregou para Pedro? Um coração puro, limpo, uma folha de papel em branco, e aí alguém vai e coloca um fundamento, fundamentos doutrinários, fundamentos teológicos, ensinamentos, rudimentos, tradições humanas, e aí vai ali e coloca na vida de João, ensina João um evangelho, um fundamento. E Paulo, ele disse que ele não tinha
como ir lá pregar em um outro fundamento. Ele não queria pregar sobre um fundamento alheio, que não foi ele que colocou aquele fundamento. Que ele ia pregar em um lugar onde Cristo não tinha sido anunciado, porque ele se preocupava com esse fundamento, de que forma esse fundamento ele foi feito. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, os irmãos abram e vamos acompanhar o texto de forma paulatina, e vamos ver o que é que Paulo, então, dá sequência. Em Romanos 15, 20, como nós lemos, nós observamos que Paulo, ele vem falando sobre ir pregar em um lugar onde alguém já pregou, colocou um fundamento. Ele não queria pregar de novo sobre um fundamento alheio, que ele não conhecia. Porque dificilmente, é difícil, né? Você tirar um ensinamento de dentro de uma pessoa. Alguém vai lá, ele dá um ensinamento, coloca um fundamento dentro de você, um fundamento calvinista. O que é que crê a teologia de João Calvino? O que é que crê a teologia de John Wesley, o fundamento? O que é que crê o fundamento pentecostal? As doutrinas, as tradições, o neopentecostal. Você vê que quando você vai conversar com alguém de uma instituição denominacional, ela vai corresponder à sua vida aquilo que lhe foi ensinado. Se você chega ali para conversar com uma pessoa, da Universal do Reino de Deus, ali existe um fundamento, uma crença, um modo operacional, é um fundamento, de campanhas e etc. que tem ali. Neopentecostalismo, crenças, uma teologia da prosperidade, e por aí afora vai. Aí você pega o Evangelho de Cristo e vai levar para aquela pessoa, e quando você começa a expor o Evangelho de Cristo, o que acontece? Há uma resistência. Há uma resistência. Você vai pregar para um russelita, para um adventista, olhe quantos fundamentos tem. Mas Paulo aqui nos aponta em 1 Coríntios capítulo 3, que o único fundamento é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E o fundamento, agora, de que forma o fundamento é Jesus Cristo? Quando o apóstolo Paulo diz, o meu evangelho, a doutrina dos apóstolos e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um fundamento espiritual. E sobre esse fundamento, nós vamos edificar. Sobre essas bases neotestamentárias e doutrinárias. Eu, Flávio Santana da Silva, não posso colocar esses fundamentos se a graça de Deus não for comigo para me instruir, para que eu lance esses fundamentos. Vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 19 de 1 Coríntios capítulo 3, para que os irmãos comecem a entender. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha a redundância da palavra do apóstolo, temente a Deus, das coisas de Deus. Ele diz, segundo quem? Segundo o evangelho de Allan Kardec? Segundo o evangelho dos homens? Segundo a teologia tal, a visão tal, de William Branham? Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Nós sabemos quem é o apóstolo Paulo e quem foi o apóstolo Paulo. Vamos fortalecer então isso, desse fundamento, abrindo aí em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1. Fica um pouco adiante aí. Depois de 2 Coríntios, você vai ver Gálatas.
capítulo de número 1, versículo de número 11. Em Romanos 15, 20, nós observamos Paulo dizendo: olha, eu vou anunciar a Cristo não sob um fundamento alheio alguém que ele não sabe o que foi exposto ali. Então ele fala lá em 1 Coríntios 3, 19, que segundo a graça de Deus que lhe foi dada, ele como sábio construtor, e aí Salomão fala que um pregador ali usado por Deus, ele vai fixar de forma sábia como pregos de prata bem fincados, coligindo palavra. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo de número 2, ele fala sobre comparando coisas espirituais com coisas espirituais, onde o próprio Espírito Santo, na vida do evangelista, daquele que foi chamado por Deus para tal prática de fundamentalizar o evangelho, porque aí vai depender da salvação das pessoas, que fundamento está sendo posto. Veja o que é que Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de seres humanos algum, nem me foi ensinado, não foi um seminário, não foi uma visão dada a um homem, não foi com sabedorias humanas, em outras traduções, nem me foi ensinado, eu vou para um seminário batista do Nordeste, eu vou para um seminário adventista, eu vou para tal instituição aprender. Não me foi dado por homens. Eu não posso pegar aqui esta palavra e interpretar à luz do meu entendimento. A teologia de Calvino, a teologia de Flávio, a teologia de Cicrano, de Beltrano. Não me foi ensinado por homens, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Porque vocês ouviram que foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus que me separou, ele aponta para Deus essa obra, porque só de Deus depende essa obra, onde os anjos queriam lançar o fundamento, mas Deus permitiu aos homens. Que homens? Ao que ele chamou e preparou e elegeu para tamanha obra. Ele me separou antes de eu nascer. Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe que Deus separou ele antes dele nascer? E me chamou pela sua graça, um favor que nós não merecemos. Achou por bom revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, quando a graça de Deus revelou a Paulo o fundamento, Jesus Cristo, ele diz aqui que não foi buscar os apóstolos que eram antes dele, dizia assim: poxa, eu tenho que considerar Pedro, eu tenho que considerar Tiago, porque eu cheguei agora, eles estão antes de mim, eu tenho que ir lá bater continência, coisa humana de respeitar. Não tem esse tipo de consideração de um ser maior do que o outro, uma questão hierárquica, não. Paulo deixou bem claro essa rasgação de seda, sabe, esse endeusamento de homens. Não, ele tinha respeito, entendia, compreendia, mas ele não foi buscar. Ele, em outra tradução, diz
mais explicada, ele diz: eu não fui pedir permissão, não vou permitir permissão à convenção de Pedro e pedir para Pedro me dar uma carta documentada que eu agora sou um apóstolo ou que eu tenho uma credencial. Essas coisas administrativas que foram injetando no Evangelho, e que é justamente essas coisas que fará, amados irmãos, com que os acontecimentos que estão sobrevindo sobre essa humanidade desperte essas pessoas, e que talvez dificilmente elas vão compreender esses fundamentos, porque há uma resistência. E aí nós vamos falar sobre quais são esses fundamentos que a igreja primitiva estava fundamentada, sobre o sofrimento, sobre o fundamento das aflições peculiar à igreja, o fundamento do arrependimento, dos atributos divinos, da vinda de Cristo, do juízo final, da distribuição como justo juiz no julgamento dos galardões e das sentenças a quem deve se dar a sentença, do que aquilo do que o homem plantar, isso ele colherá. E esses fundamentos que estão sendo lançados, que são fundamentos sobre homens, sobre tese de homens, sobre teologia de homens, que são as denominações com suas crenças estatutárias, é que resiste quando a verdade chega. Quando você chega com o evangelho cristalino, essas pessoas, elas criaram resistência. Hoje elas convidam para si pregadores que preguem aquilo que endosa, aquilo que vai fortalecer as suas crenças. Quando a palavra do fundamento de Jesus Cristo vem para destruir todo fundamento e todo raciocínio que se levante contra a verdade. Paulo fala aos Coríntios, dizendo, amados, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosíssimas em Deus para destruir todo fundamento, todo raciocínio humano. O apóstolo Paulo escreve aqui em Colossenses. Eu peço que os irmãos abram a palavra em Colossenses. E vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo vou ver aqui a tradução melhor para os irmãos, mais próxima. Colossenses capítulo 2. O fundamento, que é a morte de Cristo, o novo nascimento é o fundamento, o arrependimento são os fundamentos. Nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Colossenses. Não retendo, capítulo 2, versículo 18. Vamos lá. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ao culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morreste com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, fundamentos em outras traduções, porque vós sujeitais ainda
há ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas hão de perecer pelo uso, segundo preceitos, doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, aparência de sabedoria. Parece que é algo sábio. Não é sábio, não tem sabedoria, é uma aparência, parece, mas não é. Culto voluntário, individual, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne, o pecado. Quando o pecado vem, essas coisas não têm poder para te livrar dessa satisfação. Em outra tradução diz vãs filosofias, né? Vãs filosofias, doutrinas humanas, e são esses rudimentos cujo qual Paulo está falando aqui para nós. Voltando a 1 Coríntios, vamos lá dar continuidade. O que é que Paulo, então, está falando para nós? Vamos lá. Segundo a graça que me foi dada, versículo 10, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ou seja, a palavra, o fundamento, o evangelho, é lançado sobre sua vida. O fundamento é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É a palavra de Deus, Jesus, o fundamento. Vem as doutrinas, o arrependimento, o novo nascimento, a conversão. Vem todos os fundamentos que compõem o evangelho. A esperança da salvação, a esperança da ressurreição, a fé, que é o firme fundamento do que eu não vejo, mas eu espero. Mas aí então você recebe esse fundamento e agora você vai edificar a sua vida sobre esse fundamento. Aí agora vem. Como é que você vai construir sua vida sobre o fundamento? Aí vem obras de palha, vem obras de ouro. Versículo de número 12. Vem obras de prata, vem obras de pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. Agora, amados, que fogo é esse? Cujo qual o apóstolo Paulo está aqui aludindo a nós. Será o fogo do juízo final, o lago de fogo? O fogo que provará as nossas atitudes, as nossas obras, o que nós estamos edificando nessa fé do fundamento? O fundamento é Cristo. O fundamento é a doutrina dos apóstolos e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A doutrina que não é dos apóstolos, é a doutrina que o Espírito Santo instruiu os apóstolos para edificar, para fundamentalizar a igreja. Paulo fundou a igreja de Éfeso. Nós vemos as riquezas da epístola de Éfeso, vemos as riquezas na epístola de Colossenses, na epístola de Tessalonicenses, na epístola aos Gálatas, na epístola tanto do 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o fundamento que Paulo apregoa pela graça que ele mesmo já dizia, como cooperador de Deus, ele mesmo dizia: amados, quando vocês olharem para mim, não pense que essa capacidade venha de mim, a nossa capacidade vem de Deus. Então você vê nas palavras do Espírito Santo na boca de Paulo, para Tito, para Timóteo, na sua epístola aos Filipenses, todo o fundamento, nenhuma dessas cartas se contradizem, muito pelo contrário. Na epístola de Paulo aos Colossenses, ele, no final da sua epístola, ele dá uma exortação, se não me falha a memória, ou é na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou na carta de Paulo aos Colossenses. No final, ele diz o seguinte:
amados. Essa carta que eu escrevi para vocês, quando vocês acabarem de ler ela e aprenderem, você pega essa carta e leva para os irmãos da cidade de Laodiceia. Quero vos dizer que também eu escrevi uma carta para os irmãos de Laodiceia, uma epístola que nós não temos. Se perdeu essa epístola, você pega essa epístola lá de Laodiceia e pede para os irmãos, quando for levar essa, e pega essa carta também e lê. Então não existe a questão teológica de um ministério transcultural, de que o que Paulo falou para a igreja de Corinto não pode ser aplicado à igreja de Colossenses. Não, irmãos, isso aqui é um ministério transcultural. A questão do cabelo é porque lá tinha prostitutas, né, que faziam essa prática. A questão dos homens, nesse sentido aqui, é porque lá Corinto era uma cidade tinha muitas prevaricações, muita prostituição. Então é uma realidade de um ministério ali aplicado ali. Então nós teríamos que escrever uma Bíblia, ou seja, um fundamento conforme cada região. Um fundamento do Evangelho para o Japão, um fundamento do Evangelho para os índios, o fundamento do Evangelho para os ingleses, porque lá há uma cultura. Então nós vamos adaptar esse fundamento. O fundamento, ele é inerrante, o fundamento, ele é inabalável. É uma pedra de esquina rejeitada pelos edificadores, mas eleita por Deus, levantada em Jerusalém, Israel, para a queda de muitos e o soerguimento de muitos. Uma pedra eleita de esquina. E quem nela crê não será confundido. E que fundamento é esse? É Jesus, amados. O Verbo, a palavra. Não existe. Quando Paulo, então, na sua apoteose, irmãos, revelativa da palavra, ele diz: há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo. Não existe fundamento ali, fundamento lá. Esses fundamentos humanos não suportarão. Cristo fala sobre o fundamento e ele diz que esse fundamento é uma rocha. Ele diz que aquele que ouve a palavra e pratica, construiu sob o fundamento da rocha de esquina. Mas aquele que ouviu a palavra e não soube edificar, edificou o fundamento na areia, na vida de fragilidades, na vida de facilidades, amados. O nosso amado apóstolo Paulo, ele diz que nós somos do dia e não da noite. Vamos abrir em Tessalonicenses. Na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, fica aí um pouco à frente. Depois de Colossenses, você vai achar. Capítulo de número 5. Vamos lá, vamos ver aqui. Versículo de número 6. Não durmamos, pois, como os demais. Antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por
capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz: vigiemos e sejamos sóbrios. Amados, quando ele diz que nós somos do dia e não somos da noite, ele está falando sobre questões físicas. A noite é trevas, trabalhai enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Essa noite são as trevas que virá sobre a terra. E qual é o ambiente onde você pode se manter sóbrio? Qual é o ambiente onde você pode se manter de forma a sua hombridade? Vigiai e não durmamos, vigiai e vos mantei sóbrios, atentos, alerta. Será que é no ambiente de festividades? Será que é no ambiente de alegrias humanas, de uma sociedade hedônica? Salomão diz que o coração do sábio, isso pode ser mudado, que o coração do sábio está na montanha russa, que o coração do sábio está na Disneylândia, está na micareta, está no carnaval, está nas festividades, que o que mais tem nos dias de hoje em certos ambientes são festividades. Onde é que eu posso manter uma vida sóbria? Quando é você, amado irmão, quando é que você se desperta para uma vida de jejum e de oração? É nas guloseimas, é nas jujubas, são nos chocolates, ou é quando vem as dificuldades da vida? Quando é que você passa a ter uma vida de meditação? O que é que leva você a fazer um autoexame? Depois do pecado vem uma tristeza. Na hora do fulgor, do calor, da alegria, do fugaz, não há um pensamento, não há uma meditação, não há uma reflexão. Mas não seria nas dificuldades da vida? Qual é o ambiente onde eu posso manter uma sobriedade? Não seria na casa do luto, onde ali está o coração do sábio? Essa semana eu dormindo, passei a mão, um lençol aveludado. E aí vem aquela voz: vai se despedindo, filho. Vai se despedindo do seu colchão macio. Vá se despedindo das comidas. E vá se preparando para esse fogo. Esse fogo, amado, esse fogo não vai atormentar a vida dos escolhidos de Deus. Aqueles que têm a sua casa edificada sobre a rocha não temem quando vem o vendaval, quando vem as águas. As águas procelosas virão sobre todos aqueles que estão edificando sobre falsos fundamentos, que buscam se manter nesse mundo. Qual deve ser a visão de um profeta de Deus, daquele que conduz a igreja do Senhor para o dia dos galardões e do juízo? Não é preparar a igreja para se encontrar com o Senhor Jesus? Não é doutrinar com os fundamentos trazidos pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, que pode produzir arrependimento? O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, ao servo de Deus, não convém estar em contendas, em discussões. Em discussões essa que o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo, porque quando Timóteo ia pregar o evangelho, havia pessoas que estavam em uma outra fé, em um outro fundamento, com genealogias, fábulas humanas, tradições humanas, crendices humanas, mesclando o evangelho com o judaísmo. Isso estava mexendo com Timóteo. E Paulo escreve: filho, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso e humilde,
para ensinar a verdade, o fundamento que é Jesus Cristo, crendo que Deus irá levar essa pessoa para se desencilhar dos laços que o diabo os enredou. Então veja como o apóstolo Paulo está ensinando ao servo do Senhor em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 22. Olha o que é que Paulo está ensinando para Timóteo. Foge também das paixões da mocidade. Segue o quê? Os fundamentos. Quais são os fundamentos? Justiça. Segue a fé. Segue o amor. Segue a paz. Com quê? Com quem? Com que tipo de pessoas? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Verso 23, rejeita as questões tolas, desacessadas, sem fundamento, que geram contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos e apto para ensinar, paciente. Versículo 25. Corrigindo com mansidão os que resistem. Quem resistiu a Moisés? Diácono Edson. James e Jambres. Resistiram à verdade de Deus na vida de Moisés. E aqui Paulo fala a Timóteo, corrigindo com mansidão os que o quê? Os que resistem. Resistem a quem? A Timóteo? Resistem a quem? A Flávio? Resistem a quem? A Pedro? Não, resistem à verdade. Na esperança de que Deus, aí não depende mais do homem, que Deus lhes conceda o quê? O arrependimento. Foi falado aqui no domingo sobre um dos fundamentos, a doutrina do arrependimento, e foi citado esse versículo. Para o quê? Através do arrependimento, para conhecerem, olha a redundância da palavra, conhecerem plenamente a verdade, irmãos. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos se arrependam, vindo ao pleno conhecimento da verdade. Crescei na graça e no conhecimento da verdade. Conheçamos e prossigamos em conhecer a verdade. E justamente, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O fundamento não é o fundamento teológico, religioso, institucional de tradições humanas, mas o fundamento é o evangelho que é trazido pela graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua, para conhecerem plenamente a verdade. Agora veja o versículo 26. E que se desprendam, para que se desprendam dos laços do diabo. Dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Agora veja só, irmãos, o que diz Judas no versículo 3, por favor, para encerrarmos aqui, e temos outras oportunidades para continuarmos com esse estudo.
Vamos lá ver o que é que Judas diz aqui no versículo 3 e versículo 4. Amados, enquanto eu empregava com toda a diligência para escrever, exortando-vos a pelejar pela fé. Essa é a conversa dos apóstolos. Paulo falou: segue a justiça, a fé, a esperança e o amor com aqueles que de coração puro, irmão, sincero, sem maracutaia, sem escândalo, compreendendo a realidade cristocêntrica da doutrina, dos fundamentos que foram impostos, colocados pela graça de Deus no apostolado de homens escolhidos. E aí vem Judas dizendo: eu, amados, empregava, dedicava com diligência para escrever acerca da salvação que nos é comum. Sentir a necessidade agora de escrever para vocês. Eu senti essa necessidade. Há uma necessidade. Exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Aí agora ele vem dizendo porque tem essa necessidade, irmão. Porque se introduziram furtivamente, certos homens que desde já muito estavam destinados para este juízo. Preste bem atenção, amados. Homens ímpios, homens que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o fundamento, o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre vocês sabem disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Até aí. Ele vai falar dos anjos, vai falar de Sodoma e Gomorra. Lá na frente ele vai falar sobre Balaão. Ele vai falar sobre o diabo que disputava o corpo com Miguel, arcanjo, o corpo de Moisés, cujo qual Pedro também fala que para esses homens estão guardados a negrume das trevas, que são estrelas errantes, que são chuvas sem águas, falsas esperanças, cujo qual Pedro também exorta a igreja, que farão negócios, que são falsos profetas. Judas aqui, então, sente a necessidade de exortar já naquele período apostólico e primitivo, aqueles que estavam fazendo da graça, ou seja, de um favor imerecido, do evangelion, da palavra de Deus, em dissolução. Hoje nós temos a graça total, tudo pode. Vemos aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Vemos as doutrinas mescladas. E que se realmente, irmãos, não há uma vida de discernimento, se não há uma vida de leitura da palavra, se não há um compromisso, uma obra de libertação, as pessoas ficam, Maria vai com as outras. É todo mundo junto e misturado, e qualquer lugar Cristo está. Não se esqueça que a advertência de Cristo para os últimos dias, uma das, não é só peste, terremotos, guerras, rumores de guerra,
mas ele fala de uma apostasia. Que quando alguém disser Cristo está ali operando milagres e maravilhas e um grande movimento, não vá lá. Ele aponta para Cristos e Cristos e Messias. Essas instituições da reforma protestante com fundamentos e interpretatividades pessoais. Paulo já advertia que a palavra de Deus não é de interpretação pessoal, mas ela vem pelo Espírito. O fundamento é Jesus, irmãos. Como estamos construindo a nossa vida sobre esse fundamento? Quando Paulo fala sobre fogo que vai provar as nossas obras, daquilo que nós estamos vivendo sobre esse fundamento, e tudo passa. No período que vem, passará as profecias, revelações, e só vai ficar o quê? Só vai ficar os fundamentos. Só vai ficar os fundamentos. E quais são os fundamentos, irmão Suede? 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. O tripé dos fundamentos. Tudo se resume no fundamento. Passará. A emoção não vai funcionar. As palavras vão começar a ter sentido. Quem amar filho, quem amar filha, quem amar esposa, quem amar marido, que não está no fundamento, não é digno de mim. Sucumbirá. Quando olhar para trás, onde está minha esposa? Uma estátua de sal, ficarás tu também estátua de sal. Meu marido, onde está? Como sabes tu, mulher, que salvará o teu marido? Paulo, quando fala a Coríntios, se pode se libertar, aproveite a ocasião. E vice-versa. Ele fala sobre a questão de salvação. Ele individualiza no que diz respeito aos fundamentos. Não há nada acoplado. A igreja, ela é coletiva, a comunhão é coletiva, a koinonia é juntos, é comune do latim, tudo, não existe meu, existe nosso, mas na hora de responder e de construir sobre o fundamento, é pessoal e intransferível. Quais são nossos fundamentos? Você se sente tentado, Flávio, a ter um ministério de sucesso? Você se sente tentado a fazer da graça uma dissolução para mostrar para outros que você tem um ministério? Você acha que eu sou um homem dessa estipe, que me sinto seduzido a baratear a graça para estar entre eles, quando aprendi com Cristo o que vieste ver aqui? Homens ricamente, luxuosamente bem vestidos, eles estão no palácio. Ali se toca a dança, ali as filhas de Herodíades dançam, e a cabeça daqueles que não cedem ao sistema vão para a bandeja. Deus procura homens. Essa sociedade está sendo preparada, as pessoas estão sendo preparadas para se encontrar com Cristo. O que vem pela frente, as pessoas estão preparadas para perderem seus confortos, suas zonas de conforto. Há um choque visível.
há uma contradição visível entre o Evangelho de Deus e o Evangelho dos homens. Entre o Evangelho anátema e o Evangelho de Deus. A ponto que Paulo então escreve aos irmãos de Gálatas dizendo: se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Há uma incompatibilidade. Quando eu agrado a Cristo, irei agradar aos que estão no Espírito de Cristo e que estão no fundamento de Cristo. Foi isso que o sábio Salomão escreveu dizendo: o justo se alegra em ver a justiça sendo aplicada. Se nós não nos posicionarmos e apontar o nosso destino e norteá-lo para o verdadeiro fundamento de Cristo, seremos destruídos. Eu quero fechar as Escrituras terminando com um texto. Paulo, observando Timóteo e vendo a sua aflição diante dos ataques de heresias que estavam acontecendo sobre as igrejas, os nicolaítas e toda a sorte de filosofia que vinha fermentando no seio dos reunidos irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá uma palavra de segurança a Timóteo. Ele dá uma palavra de fortaleza a Timóteo. Ele escreve dizendo para Timóteo: Timóteo, Deus conhece os seus. Aparte-se da iniquidade. O selo de Deus. E aí ele escreve: o fundamento de Deus permanece. Aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Iniquidade do hebraico afon. É tudo aquilo que eu prego que a palavra de Deus não autentica. É tudo aquilo que eu edifico contrário à palavra de Deus. Ela chama de palha, ela chama de madeira. E quando as aflições que vierem, aqui que está como fogo, purificarei a minha igreja, não no fogo do ourives, purificarei a minha igreja, não no fogo da fornalha, mas purificarei a minha igreja na fornalha da aflição. Profeta Isaías. O profeta Daniel disse que muitos cairão, muitos também não entenderão, e muitos serão acrisolados. Porém, diz o profeta Daniel, que os sábios entenderão o tempo e a hora. Faça uma reavaliação, irmãos. Tu sabe alguma coisa sobre fundamento? Ou tá vendo navios, legelé, sem temor a Deus, vivendo de forma fútil? É o prato do dia, é o suprassumo, algo efervescente, que mexa com a sua adrenalina, energético. Cristo é razão, irmãos. É hoje, amanhã e depois. Dizei para a raposa, dizei para aquela raposa, o Herodes, que eu vou hoje, amanhã e depois, curando enfermos, expulsando demônio, e na minha hora serei consumado. A vida do cristão é perseverando até o fim. A igreja do Senhor Jesus está com o capacete da salvação, está na fé, está convicto, está com os olhos das Escrituras, vigiando e sóbrio, e não está temendo,
porque sabe que o justo viverá do fundamento, a fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, mas segue a palavra dizendo: não somos daqueles que retornam, daqueles que regridem, somos daqueles que perseveram. Você se sente seduzido? Você quer fazer gracinhas? Você acha bonita a cor da chita? Os fogos de artifícios? Vá em frente. Beleza. Mas Jesus pagou um preço caro. E pela graça de Deus eu carrego a minha cruz, sabendo em que direção e para onde eu estou indo. Come on, baby. Se você deseja, estamos aqui e acompanho. Se sente seduzido, não precisa resistir. Mas se você quer seguir a voz de Deus, as Escrituras diz: não endureça os vossos corações quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Cristo nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Oremos ao Senhor, que a graça de Deus seja manifestada e que nós possamos entender quais são os fundamentos do Evangelho e da Palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos.